Bem-vindo, Gabriel. Então, obrigado. Boa noite. Boa noite. Para quem for assistir em outro horário, bom dia, boa tarde. Então, eu sou a Tanise, a Ana você já conhece, eu acredito, e nós fizemos parte do Germina, que é um grupo de 4 astrólogas, que resolveu compartilhar mais do conhecimento, né, para que a gente possa disseminar mais a astrologia védica. Então, a gente tem encontros quinzenais, falando sobre os trânsitos, a dinâmica lunisolar, né? Normalmente pico de lua nova e lua cheia e os trânsitos daquela quinzena. E a gente abre, são conversas abertas, abre espaço para o pessoal participar e compartilhar também as suas experiências. E Legal. Hoje você é o nosso convidado aqui para participar, para falar um pouquinho sobre o Navaratri, né, as 9 noites dedicadas às Shaktis, os aspectos femininos da Sagrada Pessoa. Mas antes, vamos fazer um mantrinha rápido, só para abrir o caminho do nosso encontro. Minhas palmas, frente ao peito, fechar os olhos, se fizer sentido, respirar profundo. Solta completamente o ar. Oh. Om Ganganapataye Namaha. Om. Namastê. Bem-vindo novamente, Gabriel. Ana, vamos começar. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. A gente teve uma conversa há pouco com o Felipe, né? E vocês dois são nossos primeiros convidados para um novo quadro de entrevistas. É uma experiência para nós. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, pedir para nos contar um pouco sobre a tua vida, assim, a tua jornada, como chegou a jornada espiritual, e se teve uma virada, porque às vezes os espiritualistas, eles têm um ponto de virada, né, parece, com histórias interessantes, ou às vezes de retomada também, né, a gente pode pensar assim. E como é que tu veio parar na tradição do yoga? Eu comecei, assim, na caminhada da tradição hindu, já, então a gente está em 2024, então foi em 2008, eu comecei a minha prática, assim, e adentrar dentro dessa esfera do hinduísmo, né? Então, foi um início interessante porque eu não tinha nenhum contato com tradição espiritual antes, assim, e de fato, né, teve um ponto de virada, né, assim, na época eu estava com 18 anos, né, então eu vinha de uma adolescência rebelde e eu logo cedo já estava colhendo os frutos das minhas ações impetuosas de uma adolescência rebelde, né? Meu mapa natal é a minha estrela, dentro da minha estrela natal, eu carrego Rahu como dentro do meu mapa. Então, essa característica impetuosa e de fazer as coisas muitas vezes sem pensar muito sobre as consequências me levou
há uma série de ocorrências nesse sentido que me levaram a esse caminho de eu sinto como um resgate, né? Assim, é uma oportunidade, digamos assim, né? Então, e às vezes eu acho que muitas vezes o caminho espiritual, né, pelo menos da tradição tântrica na qual eu faço parte, ela exige essa qualidade, sabe, de ímpeto sem consequências. Então, se você pensa demais e fica muito temeroso certos aspectos, você não consegue avançar em muitos aspectos do caminho tântrico. Então, eu sinto que é como se fosse assim, nossa, ali tem uma qualidade que pode ser bem utilizada, sabe? Então, é, e foi assim que eu iniciei o caminho, assim, eu comecei no Siddha Yoga, do Swami Muktananda, onde eu já estava, né, como eu disse, sofrendo essas consequências, eu estava tendo problemas com aspectos sutis na vida, começando a sentir influências sutis, tendo questões psicológicas muito fortes, então aquelas sintomas que é muito descrito dentro do espiritismo como projeção astral, a síndrome do pânico, enfim, eu estava mal, não estava legal. E aí o que aconteceu foi que eu tive esse insight de que a meditação poderia me ajudar. E aí um amigo da minha família fazia parte desse centro, e aí ele se dispôs a falar comigo, a gente conversou, ele virou e falou assim, eu acho que você despertou a força e a energia espiritual em você. Então, dentro da nossa tradição, assim assado, isso é comum acontecer em alguns casos, mas você precisa de orientação espiritual para que você possa desenvolver isso. E eu falei, tá legal, eu só quero ajuda, eu quero entrar num lugar e melhorar essa situação que eu estou vivendo hoje. E então, o que aconteceu foi que ele me deu uma foto. Ele falou um pouco do sistema de iniciação tântrica, que é a iniciação do guru, que ele pode fazer por toque, por visão, ou pela mentalização. E aí ele me deu uma foto da Gurumai, né, a Gurumai Vilassananda, me deu um livro dela e o mantra, o Panchakshara mantra, né, de Shiva. E aí eu fui para casa, comecei a ler o, o livro dela, coloquei a foto dela na estante, e aí eu estava angustiado já há algum tempo com essas consequências no meu sistema. E aí eu comecei a sentir, né, conforme eu estava lendo o livro, eu comecei a sentir um hálito de uma terceira pessoa no ambiente, estava sozinho. Ele era um hálito doce. E conforme eu ia respirando aquele hálito, era como se o meu coração começasse a sentir um frescor, só que quente, né? Eram sensações que não faziam parte do meu repertório. E aí eu comecei a sentir aquele calorzinho refrescante no coração. Eu olhei para a foto. No que eu olhei para a foto, era como se aquela mulher estivesse presente é, é, energeticamente dentro do meu quarto ali, né? Assim, me olhando e me trazendo um alento. E foi assim, depois daquilo, nunca tive mais nenhum daqueles sintomas que eu estava passando já há mais de um ano.
E, e, e aí eu comecei, né, a ter sonhos com essa mulher, com os gurus daquela tradição, e adentrei aquela tradição né, assim como eu adentrei nas minhas ações impetuosas da adolescência, eu adentrei de cabeça dentro daquela tradição, em especial na tradição que eles chamam de Shivaísmo da Caxemira. Então, que é a linhagem que está por trás da tradição aparente, que é o Siddha Yoga. Então, e aí eu fazia, né, conforme eu estudava lá, eu fazia seva na livraria, fazia seva em um monte de coisa, fazia seva de puja, fazia seva... Então eu aprendi tudo lá, né, as pujas, né, os rituais, os aratis, aí eu fazia seva de música, mas o grosso era o seva na livraria e na biblioteca. Então eu organizava a biblioteca de lá. E aí, eu pegava os livros, levava para casa e começava a ler. Então, eles tinham livros muito raros para quem normalmente você não tem acesso assim todo dia a livros daquela qualidade. Aí eu comecei a ler livros relacionados a ágamas. O Brasil não tinha tanto acesso àquilo, né? 15 anos atrás, você não tinha tanto acesso àquilo. Então, e aí eu comecei a ler, a minha sorte é que eu tinha o inglês, então eu comecei a me apaixonar por tudo aquilo, assim, para mim era muito fabuloso. E um dia de que o guru daquela tradição, que era um guru, um avaduta, que é um sadhu é, é, que é como se fosse uma encarnação. O nome dele é Nityananda. Então é o Nityananda de Ganesh Puri. Então que ele é um sadhu andarilho. E ele se instalou em uma cidade, em Ganesh Puri, por conta dos devotos lá. E é a partir dele que o Swami Muktananda recebeu essa linhagem e, consequentemente, a Guru Mai. Então, o que aconteceu comigo foi que um dia eu tive um sonho com ele, a Gurumai, e o Muktananda e todos os discípulos me levando e me entregando para um outro guru. Aquela era a minha linhagem de coração, recebi a iniciação ali, era uma coisa assim muito especial para mim. Mas eu fui entregue para outra tradição naquele sonho. E eu não sabia o que era aquela tradição. Enfim, era uma pirâmide de degraus, assim, então como um Meru Yantra e um guru velhinho no topo dela. E aí eles me entregaram para aquele, enfim, guru, e eu acordei desolado, eu chorei por semanas, assim, mas e tentando me contradizer daquilo, mas era um sonho, é um tipo de sonho, e assim, eu não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas conforme você tem uma linhagem e você está altamente conectado com aquele princípio, tem sonhos e tem essas experiências, né, oníricas, que são encontros de uma verdade ali. Então, não dá para você falar que é mentira. E ali, enfim, foi aquele sonho, eu tentei me enganar durante um tempo, mas em determinado momento eu quebrei a minha relação com aquela tradição, né? Então, e eu não dei continuidade às minhas práticas ali. E isso me levou para outros lugares e eu acabei no Ayurveda. Então, como busca interna e busca de prática e de conexão com o hinduísmo de uma outra forma. E a partir dessa conexão, e aí os meus estudos continuaram, os estudos do Shivaísmo da Caxemira, mas sozinho, em um ponto solitário. E aí, na pandemia, eu já estava, e aí, a essa altura, eu já estava fazendo práticas ritualísticas do Shaktismo, do Shivaísmo, com Yantra, mas tudo
freestyle, assim, e também de formas arriscadas. Contanto que na pandemia eu sou terapeuta em Ayurveda, e aí eu andei mexendo com determinadas rituais mágicos específicos que me levaram a ter consequências. Porque eu não tinha uma orientação de um guru, eu estava fazendo práticas perigosas, de formas arriscadas, e eu acabei tendo as minhas próprias consequências ali. Enfim, nesse momento apareceu o meu guru. Então, um amigo meu um dia me ligou, falou assim, olha, eu encontrei o nosso guru, a gente conversava bastante sobre a tradição tântrica, sobre as práticas, e aí ele falou assim, eu encontrei o nosso guru, ele é um guru fidedigno de uma linhagem tântrica Shaiva Shakta, que é o caulismo, que basicamente, e aí a gente estava buscando, tanto ele quanto eu e outros amigos nossos, a gente estava buscando a linha fidedigna de uma linhagem de iniciação dentro do Shivaísmo da Caxemira. E aí, o que aconteceu foi que nós, como nós não tínhamos o acesso a essa linhagem do Shivaísmo da Caxemira, nós acabamos, né, cada um da sua forma, com estudo filosófico ou práticas, nós acabamos tendo que seguir o próprio caminho. E quando esse cara apareceu, ele é um professor nepali, ele é um pandita que saiu do Nepal e foi para os Estados Unidos fazer formação, né? Foi ter um embasamento acadêmico para os estudos religiosos, mas ele já tinha recebido toda a formação tradicional e as iniciações dele dentro da linhagem do que a gente chama de Sarvamnaya, que são todos os caminhos de Shiva e Shakti. E uma dessas tradições é o Shivaísmo da Caxemira. Então ele é uma representação viva do Shivaísmo da Caxemira, que alguns pensam que morreu com um representante bem importante do Shivaísmo da Caxemira, que era o Swami Lakshmanju, da Caxemira. Então, só que quando o Swami morreu, muitos falaram que o Shivaísmo da Caxemira tinha acabado. Só que, na verdade, quando historicamente existe um ponto de virada dentro da Caxemira, o Shivaísmo da Caxemira ele vai para o Nepal e ele é preservado de forma íntegra no Nepal. E aí eles ficam no Nepal e nas tradições nepalis. Então, quando a gente soube disso, para a gente foi assim, estouro no céu. E aí, tudo fez sentido daquele sonho. E aí, aquele Meru Yantra, né, que é o Yantra e é o topo da linhagem, enfim. Então, para mim, foi muito significativo ter encontrado ele, essa tradição, uma tradição antiga. E ele é um cara, assim, muito fabuloso. E hoje, eu já estou há 3 anos dessa escola. O nome da escola é Vimasha. E o nome do meu guru é Staneshvara Timalsina. Então, e ele tem uma escola filosófica, onde ele dá aula online de todas as pessoas, mas existe também a formação iniciática. E aí, a formação iniciática, ela é um processo onde cada é seguida por etapas. É o que a gente chama de krama. Então, nós seguimos as etapas e ela é uma tradição secreta. Ela não é compartilhável. Então, e aí fez sentido eu ter me danado com todos esses rituais, porque realmente ele precisa de protocolo, de ajuda, enfim, é isso. Essa é a minha jornada espiritual nesse sentido.
Eu prolonguei um pouco a conversa, mas é só porque ela é longa mesmo. Cheia de detalhes. Capaz, Gabriel, ótimo. A gente ouvir a tua experiência. É uma linha tântrica, né? O É isso. judaísmo da Caxemira. Mas E ela sobre o é. Navarrete? Mas ela, então, por isso, é isso que eu queria dizer. Então, ela é uma linhagem Shaiva Shakta. Ela não é apenas o Shivaísmo da Caxemira. Então, porque essa tradição, ela é uma tradição dita como Sarvamnaya. Então, são todos os caminhos, e aí a gente está falando dos caminhos de Shiva e Shakti. Então, é uma linhagem altamente Shakta e altamente Shaiva. Então, a ponto da gente não reconhecer exatamente uma divisão entre esses aspectos. E ela carrega o princípio do Shivaísmo da Caxemira, que é o não dualismo supremo, é o Paramadvaita. Então, é diferente do Advaita Vedanta, porque o Advaita Vedanta nega esse mundo aparente e coloca ele como ilusório. No Shivaísmo da Caxemira e nessa linhagem do Sarvamaya, a gente reconhece esse mundo como expressão e manifestação do divino e do absoluto. Então, como uma mágica e uma experiência manifesta do absoluto. A brincadeira suprema entre Shiva e Shakti é essa expressão do absoluto de si mesmo, onde é dentro desse princípio. Então, todas essas práticas, como na Varatri, falam dessa linhagem. Então, o mais importante é o Navaratri. Então, e aí, nesse sentido, o Navaratri, como as 9 noites da deusa, ele é comemorado tradicionalmente e popularmente 2 vezes no ano. Então, e aí ele comemorado tanto nesse sentido de trazer os aspectos da força divina à tona, mas o que o meu guru traz para a gente é assim, é que ele é um ritual e um princípio, ele carrega um princípio muito mais antigo. Então, é como se fosse assim, o tivaísmo é como se fosse uma tradição muito pré-histórica. Ela é arcaica. Assim, ele vai além do hinduísmo, digamos assim. Porque ele carrega o princípio vital de sistemas agrícolas. Então, o princípio do sistema agrícola e todo o simbolismo do agrário, ele está presente dentro do contexto Shakta. O que acontece? O ritual ele vai marcar a entrada do que a gente reconhece como o ciclo lunar. Então, ele vai ser o princípio de que você vai fazer o plantio da semente naquele momento. Então, e aí você tem a primeira etapa do ritual, ele é você montar o kalasha, que basicamente ele é um pote de cobre. Você coloca um coco em cima, e aí tem as folhas, e aí podem ser as folhas de manga ou outras folhas, representando os 5 sentidos, ou, ou 11 folhas, representando os pranas, e você instala a deidade dentro desse kalasha. E essa forma de representação, de instalação da deidade viva ali dentro,
ela é colocada sobre um pote com uma terra, e aí é como se fosse um prato. Imagina um prato, esse pote, e aí em cima o coco. E aí você coloca as sementinhas ali, então pode ser semente de trigo ou de feijão moyashi, ali no primeiro, ou cevada, no primeiro dia do ritual. E aí você coloca ali e vai molhando ao longo dos dias e fazendo os rituais e fazendo a honra. No processo, ela vai brotando. Então, aquelas sementes que você plantou no primeiro dia vão brotando ao longo do processo, evocando o princípio de que você planta a semente da sua intenção naquele momento. E que esse é o poder divino dela. E que você vai plantar a semente. Então, ele é um simbolismo de agricultura. Muito forte presente dentro do chapismo. E dentro desse ciclo lunar, ele vai fazer o quê? Ele está num processo de ascendência da Lua. Então, onde a Lua, dentro do seu processo crescente, vai tomando todas as suas fases e trazendo os seus diversos aspectos e trazendo esse princípio de força interna e superação daqueles fatores que te bloqueiam na vida. Basicamente, ele é pautado sobre a história purânica, né? Então, a gente vai pegar principalmente o Devi Mahatmya, que está incluso dentro do Markandeya Purana. O Devi Mahatmya, ele fala de um mito né, assim, dos Puranas, eles são essas histórias atemporais onde um demônio toma o reino divino, digamos assim, dos deuses. E esse demônio, cortando o reino divino, faz os deuses sofrerem muito. E aí eles tentam arrumar uma solução para aquilo. E aí eles vão até Shiva e pedem, Shiva, por favor, ajuda a gente, o que a gente faz? Ele falou assim, tem uma solução para resolver esse problema. Shiva poderia ter ido lá e ter resolvido o problema, mas ele queria era outra solução. A solução que ele falou é assim, a gente une todos os poderes e vê o que acontece. Alguma coisa vai sair daí. E aí eles pegam, unem todos os poderes, e da união dos poderes dele sai a deusa suprema. E aí eles falam, nossa, e todo mundo lembra que, na verdade, eles, ao invés de criarem a deusa, eles são manifestação dela. Então, e aí eles reconhecem que ela é o absoluto, Brahman. Né? Porque é a união deles, a união de todos os fatores, né, da existência, é o Supremo, certo? Meio lógico isso. Então, onde ela se manifesta, e aí fala, o que vocês querem de mim? Então, Deus, a situação é a seguinte, veio aqui o Mahisha, esse grande demônio, tomou o paraíso da gente, e a gente quer equilibrar os fatores entre boas ações e ações más dentro do universo, por favor. Ele está fora do lugar dele. Ele não deveria estar no lugar no assento daquele que produz boas ações, certo? Então, coloca ele no lugar dele, por favor, porque a gente não consegue. Então, ela vai lá, ele tem um exército enorme, ela vai lá e mata ele rindo, dando gargalhada. E pega, e aí há hinos maravilhosos em louvor a essa grande deusa. Basicamente, esse é o conto principal disso que a gente chama de Navaratri. Por quê?
porque ele vai passar por várias encarnações dela, que vai recorrer a esse mito, que é contado basicamente entre um diálogo de dois, dois homens que estão desolados da vida. Esses dois homens, um era um grande comerciante, o outro era um rei. Eles perdem tudo, eles estão no meio do mato, em diálogo com um sábio. E esse sábio revela o Devi Mahatmya para eles, a partir desses pontos. E aí, no final das contas, ele fala assim: vocês façam essas práticas e por 3 anos eles fazem a prática, que é a prática tântrica, Shakta, e ele dá o caminho de fazer o Navaratri para eles. Então, eles fazem o Navaratri e, em um determinado período, eles se iluminam, se realizam. Um escolhe alcançar o estado supremo e o outro escolhe a realização suprema da vida material, né? Onde ele se torna um grande líder, né? Em especial, o líder do universo. Então, basicamente, a história, ela é uma história muito simbólica, esotérica, e cada etapa dela vai denotar uma prática. Então, alguém que quer entender melhor o Navaratri tem que estudar o Devi Mahatmya. Não, não vai para essas práticas esotéricas de fazer yantra, Roma com fogo, não sei o quê, sem estudar o Devi Mahatmya. Estuda o Devi Mahatmya. Ele é a melhor forma de praticar Navaratri. Só lê ele. Lê, medita na deusa, canta para a deusa, e assim, ó, já tá filé. Porque é dali que ele nasce. E todo o significado do Mahatmya está ali. Se você ler 200 vezes, você vai entender cada aspecto novo a cada leitura que você fizer. Então, os panditas ou os praticantes, eles cantam o Devi Mahatmya todos os dias. Então, ele é um texto de 700 versos, todos os dias como sadhana no Navaratri. Então, esse é o grande texto do Navaratri. E é ali que você vai encontrar todas as práticas. Então, todos esses hinos que você encontra para Deus, então, Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. Então, são versos retirados do Devi Mahatmya. Então, mais ou menos esse é o contexto que se existe do Navaratri como prática. Ana? Nossa, eu acho que o Gabriel fez toda a nossa pauta. E um pouco mais. Ótimo. Tu sabe, Gabriel, que enquanto tu estava falando, principalmente naquela parte, quer dizer, que eu imagino, sabe, mais secretas, que tu podia falar, deu uma cortada. Ela é muito secreta mesmo. Cortou o áudio em algum momento? Um pouquinho, um pouquinho. Pena. Mas né? Não, mas eu não falei nada que eu não posso falar, né? Mas foi só um pouquinho, deu para entender tudo, o contexto. Então, quem é a Devi? Uhum. Essa é a minha pergunta. Então, é um grande mistério, né, dentro da tradição, mas se você vai num contexto puramente Shakta, a gente vai falar que ela é o absoluto, né, ela é o supremo.
se você vai dentro desse contexto puramente Shakta, ela é o Supremo. O divino Brahman, o Om, o Supremo Deus, ele é, basicamente a Devi. Então, só que quando a gente vai adentrando a tradição, você vai encontrar alguns termos como Shiva, né? Então, e aí Shiva, dentro do contexto Shaiva, é o absoluto, certo? Então, os Shaivas consideram Shiva como absoluto. Os Shaktas consideram a Devi como absoluto. E os Kaulas consideram Shiva e Shakti como o absoluto. Entende? Só que eles são aspectos qualitativamente diferentes. Shiva, ele é mais o absoluto no seu aspecto de Aham. O que é Aham? Aham é o eu. Então, a qualidade do sujeito, ele é chamado de prakasha. Então, o brilho. Ele é o brilho do eu. Do puro eu. Do puro eu, do puro sujeito universal. E aí, os Kaulas costumam dizer que Shiva sem Shakti é Shava. Porque ela é o quê? E o que é Shava? Todo mundo dentro do contexto de yoga conhece o termo Shavasana. Não é a postura do cadáver? Shava é o cadáver. Por quê? Porque sem o I, que que tem o significado de Icha. Icha é essa volição divina que faz o mundo ser mundo, se manifestar. Então, e faz o reconhecimento de Shiva em si mesmo. Então, ele não se reconhece sem ela. Ele não sabe nem da própria existência sem ela. Ele pode existir sendo o supremo eu, estando completamente inconsciente da sua própria natureza. Entende? Então, a partir do momento que ele tem Icha, ou seja, Shiva, como I, né, como essa abolição, ele tem um reconhecimento de si mesmo. E aí, ela é chamada de Vimarsha. Vimarsha é o princípio do espelho. Então, é como se ela refletisse a natureza do eu. Do eu, qual eu? O eu absoluto. Ou todos os eus. Então, a partir do momento que você reconhece todo esse universo, quem reconhece é ela. Quem é o reconhecimento é ela. Mas o sujeito que é reconhecido é Shiva. Mas, espera aí. Mas que sujeito é reconhecido, sendo que ela é o sujeito, ela é o absoluto? De fato, ela é. Porque esse é o segredo. Shiva é filho e é a manifestação, continuamente. É um, é uma, é uma, é, é um esoterismo sem solução intelectual. Então, e isso é realizado a partir da meditação. E das práticas e do aprofundamento dentro dos contextos. Basicamente, ela continua sendo a mãe suprema. E aí tem tradições onde Shiva, né, os tantras, são subdivididos em 3 categorias principais. Então, os Raudragamas,
são os ágamas relacionados, os textos revelados relacionados a Arudra, que é Shiva, os Shaiva Agamas, que é relacionados a esse aspecto mais suave de Shiva, e os Bhairava Agamas, que é relacionado ao aspecto terrível de Shiva, e que está além desse mundo. E dentro dos Bhairava Agamas se tem essa tradição, onde, em um determinado momento, nos primeiros Agamas, o Shiva é quem revela o conhecimento para Devi. É Shiva que está falando com a Devi. Então, se fala, né? Então, Deva Uvacha. Então, o Deus falou. E aí ele falou o quê? Ele falou para ela, ele revelou o conhecimento. E aí ela pergunta. E essa dinâmica é a dinâmica dos primeiros ágamas. Quando você vai chegar lá nos ágamas mais esotéricos dessa tradição, que são os ágamas Kaulas, de Shiva e de Shakti, que são os Bhairava ágamas, é Deus que pergunta para Devi. Fala assim, me ensina um ensinamento mais esotérico. Aí ela vira para ele e fala assim, mas você que me ensinou o conhecimento, o que você quer de mim? E aí ele fala, não, você é a grande deusa, a suprema deusa universal. Eu quero que você me revele o conhecimento supremo. Só que ela não lembra que ela é a suprema. E aí ele lembra ela que ela é a suprema, e aí ela revela o conhecimento mais esotérico. Então, é por aí que os tantras vão. É isso. Gabriel, e qual seria, assim, o propósito da observação, da contemplação dessas noites do Navaratri? O que acontece é que existe essa abertura, né? Então, astrológica, a entrada do Navaratri. Então, nessa abertura astrológica, se tem um poder muito grande da entrada do ciclo que a gente chama de ciclo de Soma, que ela é as estações mais frescas dentro do continente indiano. Aqui é o contrário para nós. Então, e essas estações mais frias, elas vão nutrir mais, elas são mais nutritivas, elas vão evocar os princípios femininos, maternais em toda a natureza. É quando determinadas flores relacionadas a Devi começam a brotar. E aí eles usam elas nos rituais e tal. Então toda a natureza está mais desperta da consciência feminina nesse momento na Índia. E aí o que vai acontecer é que ele é um ciclo intermediário. Então ele não é nem o solstício. Então enquanto a gente tem o solstício de inverno e de verão, você tem os ciclos intermediários. E nesses ciclos intermediários, o que acontece? Quando você está no solstício de verão, a sua atenção ela está para fora, porque é o sol. Ela vai para fora. Quando você está no solstício de inverno, a sua atenção vai para dentro. Então, e isso vai acontecer. As pessoas vão para a rua no verão, certo? Você vai ver todo mundo na rua. Quando você entra no inverno, as pessoas querem ficar mais dentro de casa, se agasalham, se esquentam, querem ficar mais juntinhas e tal. Nos sandhyas intermediários, que são esses momentos de virada desses ciclos, é a mesma coisa que acontece do alinhamento do princípio lunar e solar dentro do Sushumna Nadi.
que é esse princípio de união da consciência, onde a consciência ela está conectada com esse intermeio. E ali existe uma fagulha e uma possibilidade de você acessar essa energia. E aí você tomar consciência da própria consciência. E isso vai trazer essa possibilidade, e é essa etapa das 9 noites, elas vão trazer para o praticante uma consciência qualitativa de cada aspecto. Então, e esses 9 aspectos, eles são aspectos esotéricos dentro do princípio da deusa. Porque esses 9 aspectos, eles representam todos os fatores da sua qualidade expansiva e expansiva como consciência. E a partir do contato íntimo com essa consciência é que o praticante começa a entender e começar a se relacionar com a própria deusa. O que é a deusa? A consciência. A deusa consciência. Então, e a partir dos ritos e das práticas, ele se torna cada vez mais consciente da sua própria consciência. Ou da consciência universal, digamos assim. É isso. E aí, nesse processo, existem certos bloqueios, certo? No indivíduo, então, e aí você tem os bloqueios da própria existência individual, que são essa representação demoníaca, digamos assim. Mas e dentro do esoterismo, do supremo não dualismo, basicamente, essa é a forma que o indivíduo e o praticante da tradição tem que fazer. Independente dele ser errado, digamos assim, ele vai se lançar a ser sacrificado pela própria deusa. Ele sabia que ele ia morrer. Mahishasura. E ele foi, mesmo assim. E aí você tem textos esotéricos que falam dele conversando com ela no momento da morte dele. Ele fala assim: não, deusa, por favor, se manifesta num aspecto belo para mim. Eu quero te ver, eu quero a dissolução, mas eu quero uma dissolução bela. Então eu quero morrer e contemplando a sua forma mais bela. Assim como o Arjuna pede para Krishna voltar ao seu aspecto suave. E ele fala assim: eu quero a mais divina forma. Eu não quero a forma terrível. Está muito terrível para mim. Eu tô com medo. Então, mas e é uma ousadia também. Tem essa ousadia. E um praticante tem que ter essa ousadia de ir lá e exigir determinadas coisas, mas desde que ele tenha a, a ignição de realizar a prática com ascese e com sacrifício. Ele estava pronto para morrer. Então, essa é a qualidade do praticante chato. Ele está pronto para morrer. Ali. E se você não tem esse vigor, pode durar algumas vidas, digamos assim. É isso. Que demais. A gente entrou mesmo, né, no clima do eclipse lunar, porque com o Gabriel também, com o Felipe também, a gente estava falando sobre isso. Depois você vai ver.
No final, é parecida com essa mensagem a respeito da morte. Mas essa morte também pode ser essas mortes simbólicas que a gente vive em vida, enquanto a gente não faz uma passagem, digamos, como uma espécie de treino. Ela é o sacrifício básico de toda tradição. A tradição, essa é uma tradição do sacrifício. Pensar no hinduísmo sem sacrifício, em qualquer hinduísmo, pode ser Vedanta, pode ser Shaiva, pode ser bramânico, vedantino, pode ser até o budismo, que é uma espécie de hinduísmo, sem sacrifício ele não existe. Então, assim, o yoga de Patanjali, você tem que se sacrificar. Então, Yagna é o princípio básico dessa tradição. E esse sacrifício, ele não é dito como morte, ele é vida. Ele é o fogo. Ele é o combustível do fogo. Então, assim, de forma alguma, ele é essa morte que a gente tem como contexto ocidental. Porque essa morte não existe, né? Assim, dentro do nosso contexto judaico-cristão, né? Assim, para nós, ela não existe. Ela só é uma transição. Assim como a gente transita entre os estados de consciência de desperto para o estado de sono, ou né, do estado de sonho, e transita para o estado desperto de novo. Então, ela só é uma transição das formas de consciência. A consciência é eterna, ela não morre. O que morre é o conteúdo da consciência. Ele nem ele morre, na verdade, ele se transforma. Porque ele é plástico de acordo com a vontade dela. Então, tudo isso, até a estrutura temporal, espacial, qualquer coisa, o tempo, ele basicamente, ele está sujeito a ela. Então, não existe, então, dentro dessa tradição, não existe nada que não seja isso. Então, basicamente, tudo é um grande sacrifício à própria consciência. E esse é o grande ritual. Esse é o Navarata. É você oferecer a si mesmo para a grande consciência. É isso. Quer complementar, Ana, a tua pergunta? Não. Sobre Como as é? práticas? Só que conectei aqui é porque esse eclipse lunar, né, acontece em Purva Bhadrapada, que fala justamente sobre isso, né? Sobre sacrifício, sobre sagrado ofício, né? Sim. Né? Shiva numa posição de tapasse, assim, né? Uhum. Eu vou fazer a pergunta das práticas. Como é que uma pessoa pode praticar em casa, Gabriel? E se pode ter adaptações durante esse período, né, na Barata? É interessante, né? Como eu disse, né? Se lançar em práticas tântricas, né? E aí a gente está falando de um contexto Shakta, a gente não pode falar. Voltei? Voltei? Ah, tá bom. Voltou agora. Ah, então, nós não podemos falar de práticas chatas fora do tantrismo, mesmo que ele esteja fora. Então, muitas práticas tantas adotaram o tantrismo. E aí, você tem muita gente praticando os mantras, os yantras, sem fazer parte de uma linhagem iniciática nesse sentido. Eu não recomendo.
especialmente mantras com bídias, então, que são as sementes, né? Então, aqueles sons pequenininhos e vão combinar em algum mantra maior que pode trazer uma transformação. Eu recomendaria algo como meditar na deusa, ler o Devi Mahatmya. Lá tem muitos mantras. Tem muitos mantras. O próprio Mahatmya ele é considerado um grande mantra. E cada shloka, cada verso, é um mantra. Então, repetir o Devi Mahatmya é repetir um grande mantra. Você pode ler tanto ele em termos em alguns, né? E aí você tem 4 estudos principais, que são o Brahma Stuti, que é primeiro a Mahakali. Então, e aí a gente segue com esses 3 primeiros dias em honra a Mahakali. Se você repetir esse Stuti a Mahakali, em honra a Mahakali, nos 3 primeiros dias, você vai estar evocando essa força. E aí, Mahakali aqui não né, assim, ela não é essa Kali comum, né, que é esse aspecto da destruição. Mahakali é o aspecto supremo de Icha Shakti. E aí você tem tanto o contexto da história, de você ler como ela salva o universo, quanto no contexto manifesto ali, de salvar o universo de Madhu e Kaitaba. E aí a gente tem o outro, que é o Aparadita Stuti, que é do Mahishasura, que basicamente é Indra fazendo louvor à grande deusa suprema Mahalakshmi, que é Durga. Basicamente é esse aspecto que tradicionalmente que a gente conhece como Durga, um leão que mata Mahishasura. E por fim a gente tem Mahasarasvati, que e aí a gente subdivide essas 3 deusas em 3 noites. E aí você faz essas estudos em, né, subdividir, você está fazendo essas práticas relacionadas a Deus. O mantra mais seguro para poder se repetir é o Om. Então, repetir o mantra 1, olha aqui, esse é o meu filho. Fala oi. Oi. Você espera eu terminar aqui? Batiz! Muito legal. Deixa eu terminar aqui, Dodô. Então, o que acontece é que nesses 3 últimos dias é quando aparece as 8 deusas. E esse aparecimento das 8 deusas vão revelar esses aspectos esotéricos em relação a esses 8 aspectos que são chamados de Ashtamátricas. Então, as mátricas são as mães que vão estar dentro do esoterismo tântrico em toda a tradição. Fazendo essas 3 noites desses 3 aspectos é a prática esotérica de todos os praticantes. Então, basicamente, essa é a prática. Acho que vamos liberar, né, o Gabriel. Estouramos nosso tempo, mas mesmo assim foi muito rico. Muito obrigada. Foi riquíssimo.
Sem palavras. E aí, só para emendar dentro do que está acontecendo aqui, dentro dessa dinâmica, que o praticante Shakta dessa tradição, e basicamente os praticantes Shaktas, eles são membros de família. Eles não são retirantes, porque eles reconhecem o divino dentro dessa dinâmica. Então, essa dinâmica é a dinâmica da manifestação divina. Então, a gente não precisa se retirar e ir para algum retiro para poder reconhecer a divindade. Isso é a divindade em manifestação. É isso. Muito Gabriel, para as pessoas que quiserem se conectar com o grupo, elas podem entrar em contato com a gente passa... Vimarcha Foundation.com, mas se quiser entrar, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente tem aulas, onde a gente tem aulas em português também. Então, tem um grupo que a gente estuda o conteúdo que o nosso guru passa normalmente, e aí a gente faz essa dinâmica de estudo em português, e aí a gente cuida das pessoas que estão interessadas num processo iniciático também, e aí tem um protocolo de se adentrar dentro da tradição. É isso. E dá para se conectar contigo através também daquele grupo do calendário hindu também, que vão observar esse Pitru Paksha e o Navaratri. E aí agora a gente começou a fazer os Romas de saúde aqui em São Paulo. Então as pessoas que estão em São Paulo também podem participar. Eu estou oferecendo algumas práticas especial para saúde no meu espaço de Ayurveda. Fala do teu espaço, só para a gente terminar. Então, meu espaço é meu e da minha esposa. Minha esposa tem um empório chamado Ojas, Empório de Ayurveda. E embaixo do empório tem a minha clínica, que é o Sábia Vida. E eu tenho também uma escola, o Sábia Vida Ayurveda, que é uma escola de Ayurveda, né, voltada para o conhecimento de Ayurveda tradicional, então mais clássico, digamos assim. Então, com um estudo mais aprofundado do assunto do Ayurveda. É isso. Muito bom. Obrigado, gente. Muito obrigada. Espero ter colaborado. Boa noite. Boa noite. Com certeza. Boa noite. Tchau. Interrompe a nossa gravação, Ana. Ah, é.